Começamos agora o nosso culto vespertino e você é convidado, convidada a adorar ao Senhor. Vamos fazer isso agora? Vamos louvar ao Senhor? Abra sua mente e seu coração e louve ao Senhor com o cântico que vamos entoar agora. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar esse culto aqui adorando dele da melhor forma possível. Vamos cantar o Pai Nosso. Venha o teu reino. Severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Vamos no início. Nosso Pai, que seu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, a Tua palavra nos ensina que de eternidade a eternidade Tu és Deus. Porque temos, tanto quanto nos é possível fazer, entendido esta verdade à luz da Tua revelação, à luz do Teu amor e do Teu cuidado por cada um de nós. Neste tempo de louvor, neste tempo de celebração, nos achegamos uma vez mais à Tua presença como igreja, Pai, como comunidade, unidos para a adoração ao Teu nome. Porque és Deus, Pai. Porque todo o poder está nas Tuas mãos. Porque contigo, Senhor, está o perdão. Porque toda bondade e misericórdia vem de Ti. Abrimos a Tua palavra, Deus, e vemos inúmeros exemplos, inúmeras histórias de gente que confiou no Senhor, que celebrou o Teu nome, que cantou, que orou, que conviveu contigo, Pai. Esse é o nosso desejo também, Senhor, que através do culto, através da adoração, através do reconhecimento de que só Tu és Deus, vivamos
à luz, Pai, da tua palavra, da tua boa vontade. Por isso, apresentamos nesta hora o nosso próprio corpo, uma vez mais, a nossa própria vida, como sacrifício de louvor. Recebe-nos, Pai, na tua presença. Guia-nos à adoração. É a nossa oração, agradecidos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, vamos ler o texto que se encontra no livro de João, capítulo 10, dos versos 1 ao verso 8. E diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meus irmãos, essa é uma das músicas que o título fala por si próprio. A gente cantar Deus cuida de mim faz muito bem ao coração, faz muito bem à nossa alma, saber que tem um Deus que é maior do que qualquer problema. Mas eu queria trazer para reflexão as duas primeiras frases dessa música. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. O que eu e você temos aprendido nesse momento de quarentena? O que nós, como igrejas, temos aprendido nesse período? Vamos lá, vamos cantar Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus
sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, na tua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Lemos a palavra, cantamos e agora é tempo de orar. É tempo de você colocar a sua vida diante do Senhor, mas é tempo de agradecer também. O que você teria a agradecer agora nessa hora? Para pensar um pouquinho, que a gente só ouve falar e ouvir coisas ruins, isso tende a se incorporar na gente, a gente olhar a vida com os olhos piores possíveis. Por isso que eu ouço falar que nesse tempo de pandemia, as pessoas em casa, muitas discussões, e há pouco conversava com um amigo meu, membro da nossa igreja, o advogado Dr. Marcelo Oliveira, ele dizendo que tem sido procurado até para casos de divórcio. É gente que tem um olhar negativo e começa a brigar dentro de casa. E aí não tem jeito mesmo não, é hora da gente olhar com os olhos da graça. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor é Deus presente, obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada dia, Senhor. Nós queremos primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, mas também, Senhor, reconhecer que o Senhor tem nos abençoado. Temos casa, temos comida, temos família, temos aqueles que nos acolham, temos a vestimenta. Senhor, ajuda-nos a olhar com o olhar da esperança, como aquele olhar que Jesus nos trouxe, o olhar da eternidade. Que o Senhor veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Assim, Senhor, nos ajuda a começar essa semana olhando a vida assim. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o momento onde nós vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. E diz assim a palavra de Deus: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura,
com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Meus irmãos, o primeiro ponto que me chama a atenção é que nós devemos fazer isso com liberalidade, gratidão e com fé, reconhecendo que Deus é o Senhor de nossas vidas. Estamos devolvendo um pouco do muito que Deus tem nos dado. O segundo ponto que me chama a atenção é que devemos fazer isso segundo tiver proposto no nosso coração, com um coração bondoso, um coração generoso. E o terceiro ponto é que devemos fazer isso com alegria, com muita alegria. Sabemos que estamos vivendo um tempo difícil de pandemia, mas reconhecemos o senhorio de Deus e sabemos que Deus está no controle de tudo. Por isso, esse é o momento de reconhecermos e devolvermos a Deus um pouco do muito que Ele tem nos dado, para a sua honra e para a sua glória. Amém? Em todo tempo. Louvarei ao Senhor, sempre estará nos teus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos teus lábios o teu louvor. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Alegrar-se ao Senhor, a minha alma. Engrandecei comigo e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei comigo e todos a uma exaltemos o nome. Teu glorioso nome, teu glorioso nome. Eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus lábios o teu louvor. Alegrar-se-á no Senhor, minha alma. Alegrar-se-á no Senhor, a minha alma. Engrandecei o Senhor, engrandecei comigo, todos a uma e exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei comigo, e todos a uma e exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor, a minha alma. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, pelo privilégio, Senhor, de poder estar através desse instrumento, Senhor, louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por cada família aqui representada. Te pedimos que continue, Senhor, protegendo, guardando e suprindo a necessidade de cada um. Por esse momento, Senhor, que subimos até o Teu altar para Te entregar dízimos e ofertas. Nós também Te agradecemos e Te pedimos, no nome santo de Jesus, que consagre esses valores, multiplica, Senhor, de maneira a alcançar a necessidade da Tua casa, aqui em Botafogo, que esses valores realmente, Senhor, possam suprir a necessidade da Tua casa, nós possamos também socorrer aqueles irmãos, Senhor, que tanto precisam, e poder também levar o Teu Evangelho, Senhor, até aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Te pedimos por aqueles que vão manusear esses valores, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, dando sabedoria, Senhor, para que façamos de maneira a agradar a Ti.
Tudo isso nós te agradecemos e te pedimos no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é agora o momento da gente abrir a palavra de Deus. Eu quero convidar você que a gente faça a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Eu vou ler os versículos de 15 a 22. A palavra de Deus nos diz: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se. Irmãos, como alguns de vocês sabem, nos boletins da igreja, dominicalmente, eu estou fazendo uma exposição pastoral do Evangelho de Mateus, a partir de um comentário de Barclay, né? E nessa semana calhou exatamente este texto, por isso eu vou fugir do texto do calendário, porque essa palavra ficou no meu coração, eu escrevi, mas ela diz muito nesse momento em que a gente está vivendo, porque a gente vive um tempo particularmente difícil, o país sacudido por notícias de doença, de morte. A minha família mesmo, essa semana, meu pai foi internado com a suspeita de Covid, com febre, com mal-estar. O país está insatisfeito, interesses políticos são contrariados. E, por outro lado, a gente vê um envolvimento direto de igrejas com a política, com o governo. Nunca houve tanta mistura entre as questões religiosas e as questões do Estado. Agora, a gente está querendo pessoas terrivelmente evangélicas. Os jornais noticiam que o presidente chega até mesmo a se sentir pressionado para perdoar dívidas de igrejas inadimplentes com as suas obrigações. Nós lemos, ouvimos e a gente vê notícias do que há de pior nessa ligação entre a igreja e o Estado. Gente séria até está se deixando envolver nesse momento. Aqueles que se apropriam do discurso religioso estão querendo cada vez mais espaço, mais poder e mais dinheiro. E por outro lado, tem tanta maluquice sendo dita, reivindicada e propalada em nome de Deus, que eu confesso para vocês que isso está me enojando tanto, que lendo a palavra e meditando, eu quero trazer essa palavra para você, porque há hoje gente dizendo que essa pandemia é o diabo agindo para impedir a atuação da igreja, por isso a gente precisa resistir, vamos abrir nossas igrejas. Quanta sandice! A gente dizendo que isso que está acontecendo é juízo de Deus sobre a terra. É isso mesmo, Deus. Mata, Senhor. Pau em todo mundo. Quanta sensibilidade. Sensibilidade zero. Amor nenhum. Só juízo sobre os outros, é claro. Outros acham que o tal do Covid-19 é o final do tempo, sinal dos últimos dias, e tem provas, e botam teorias, e se esquecem do que o Senhor Jesus nos disse, que não nos compete conhecer nem tempo nem épocas. Mas há aqueles que alegam que a quarentena afeta a liberdade religiosa, isso sob o pretexto e o desejo de abrir igrejas porque estão preocupados com as suas arrecadações. É claro que a igreja vive daquilo que ela recebe de doação, de dízimo, de oferta dos seus membros, mas querer trazer nisso um contexto político, meu Senhor, tem misericórdia. O fato é que essas leituras político-religiosas tomam espaço no Brasil e em várias partes do mundo. As coisas se misturam e se misturaram. Há uma verdadeira cruzada, num certo sentido, para a tomada da política pela religião. Um colunista que eu li essa semana, num jornal de grande circulação, chega mesmo a dizer que esse grupo político-religioso, ele não quer só se assentar na mesa. Mais do que isso, quer quebrar a mesa e criar uma nova ordem.
como a gente vê nas tentativas em outros lugares do mundo, de um controle religioso sobre o Estado. E aí a gente vê que junto a isso a gente traz mais duas problemáticas. A primeira delas é do multiculturalismo, ou seja, o fato de existirem várias culturas numa mesma região. E aí hoje, em nome da diversidade cultural, está valendo tudo, né? E aí vale inclusive posturas sociais que são antibíblicas, isso é verdade. E aí hoje a gente vê e se constitui em minoria práticas religiosas, sexuais, relacionais, e muitos até por suas deturpações morais e até bizarrices psicológicas. Isso é um problema que vem agravar esse momento da história do multiculturalismo. Mas tem um outro, que para mim nessa relação igreja-estado é ainda pior, que atrapalha ainda mais, atravessa ainda mais, que é o niilismo, que esse é um termo filosófico, que aqueles que o conhecem, que afeta as mais diferentes esferas desse tempo que a gente está vivendo. É a desvalorização daquilo que tem sentido, é a morte do sentido, é a ausência de finalidade, é não haver os porquês, é não trabalhar os porquês. Os valores tradicionais, eles são depreciados. E se coloca e se vive como se houvesse uma terra arrasada, como se tudo partisse do zero. E esses grandes desafios nos esperam e já estão nos afetando como cristãos no Brasil. Aí você vê esse texto que nós acabamos de ler, capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém, começa a ter conflitos ali com os vendilhões do templo, ele cura coxos e cegos no templo, e os sacerdotes e escribas ficam indignados, o poder religioso se revolta porque afinal de contas não saiu da mão deles. Jesus volta ao templo no dia seguinte, discute com os principais sacerdotes, e o Senhor Jesus, de uma maneira dura, diz que publicanos e meretrizes vão precedê-los no reino dos céus, diz que muitos vão ser chamados, mas poucos vão ser escolhidos, e com isso tudo, os principais sacerdotes, escribas, fariseus se revoltam e decidem, nós vamos pegar esse cara, nós vamos pegar Jesus. E tinha um plano. E eles enviam aí os fariseus e os herodianos para induzirem Jesus a se pronunciar de uma forma que o comprometesse. E você precisa se lembrar quem eram os fariseus. Eles acreditavam, era uma corrente teológica judaica, que eles acreditavam na teocracia judaica e que ela seria restaurada, e eles por isso se opunham a Roma. Já os herodianos, não, era politicagem, eram os partidários de Herodes, eles eram colaboradores de Roma, não eram religiosos, eram políticos, e por definição eles eram antifariseus, e os fariseus eram anti-herodianos. E aí vocês veem que desde aí eles se aliam contra Jesus. A política e a religião se aliam para um propósito que no final era escuso, comprometer Jesus, era derrubar Jesus. E como acusadores, eles seriam as testemunhas ideais no caso de uma resposta equivocada do Senhor Jesus. Veja só, o primeiro destaque que Jesus faz, ele fala sobre a hipocrisia e a malícia na forma deles o elogiarem. Porque você percebeu que eles começaram o texto elogiando, falando tão bem de Jesus, e aí é verdade, né? Tem certos elogios que ofendem. Quando dizem que nós somos os bastiões da justiça como evangélicos, que a verdade está conosco, que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e a tarefa de fazer Deus Senhor nessa nação, seja pela força, pelo poder político ou pelo dinheiro, é nossa. E tem gente que se convence com isso e se esquece do que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Segunda coisa que você pode ver é o problema proposto: pagar tributo a César ou não pagar. E aí, nesse sentido, negar o pagamento do tributo era um crime contra o Estado. Isso trazia sujeição a castigos e a prisão. Isso foi feito por Roma desde do seu domínio.
E é interessante que esse imposto que Jesus está falando é um dos 3 impostos que se pagava a Roma. E Barclay diz, inclusive, que esse imposto era o imposto do recenseamento, um dos impostos que o povo se via mais agredido. E por isso os israelitas dizem, vem cá, nós temos que pagar esse imposto? Eles odiavam pagar esse imposto, né? E diz que havia dentro um conceito de revolta no povo, dizendo que quem pagava o imposto era um covarde, era sinal de servidão. E a artimanha é que se Jesus respondesse negativamente, ele seria entregue à jurisdição romana. Se ele respondesse positivamente, ele ficaria desacreditado diante do povo. Ou seja, se ele chega e diz não paga, ele sofre as consequências do juízo romano. Se ele diz paga, ele fica mal contra o povo, porque era declarado um traidor de Israel. Na verdade, ele propunha uma incompatibilidade entre o pagamento do imposto e a soberania de Deus sobre aquela nação que até então que era a nação escolhida. E aí o que eu quero dizer para você nesse tempo que estamos tendo é exatamente uma reflexão sobre essa relação do que é de César e o que é de Deus, do que é do Estado e do que é da igreja. A primeira coisa que Jesus chama a atenção é que é preciso dar a César o que é de César. Traduzindo, paga o imposto, paguem o imposto, porque honrar a Deus não significa desonrar o governante. A gente precisa pagar pelos benefícios que a gente recebe. E nesse sentido, não se surpreenda não. E não personifique o Estado numa pessoa, ou quem está à frente agora dos governos. O Estado ele é ordenado por Deus. Sem as leis do Estado, a vida seria um caos, tenha certeza disso. E tudo que a gente recebe, isso tem um custo. E o cristão, nesse sentido, ele tem um dever com o Estado. Os privilégios que a gente recebe, sejam eles poucos, faltos até, mas a gente precisa arcar com isso. E aí o livro de Eclesiastes, falando do rei, nos ensina uma coisa muito séria. Observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. E continua a dizer lá em Eclesiastes 8, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Calvino também, refletindo sobre esse tema, diz que os tributos e os impostos, eles são legítimos desde que sejam empregados principalmente para atender às responsabilidades do Estado. Por isso, ele nos diz que que você precisa pagar o imposto. E Paulo nos chama a atenção que o Estado, nesse caso, o governante, é ministro de Deus. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Por isso Jesus diz, dai a César, cumpre o que é de César. E aí, nesse sentido, a gente precisa orar pelos que governam, a gente precisa honrar aos que governam, e honrar é dar valor, não é se dobrar e adorar, é reverenciar, é respeitar, ou seja, é ter aquele sentimento de importância ou de valor para com aqueles que governam. E aí você precisa ter ou fazer algumas reflexões. Quando a gente age mal, Paulo diz que o governo é ministro de Deus para o nosso bem. Para o nosso bem. A palavra de Deus, em Provérbios, nos ensina a nos portar diante do mau governante. Olha o que diz o capítulo 24 de Provérbios. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Dá uma pensadinha nisso. Mais do que isso, Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, diz o seguinte, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor daqueles que praticam o bem. E aí, irmãos, a gente precisa pensar do problema o problema da desvalorização e do desrespeito às instituições. A quem interessa isso? Eu não estou falando de uma postura subserviente, sem sombra de dúvida. Nós somos cidadãos, nós pertencemos à cidade e ao país, e como tal nós temos direitos e temos deveres, e ambos precisam ser cuidados e preservados, porque a gente precisa se posicionar contra injustiça, contra discriminações,
contra os males sociais em que a gente está inseridos, mas há que haver uma distinção clara em desvalorizar, em destruir. Vivemos um tempo de terra arrasada e a vida definitivamente não é assim, porque Jesus ele limita o dar a César aquilo que é devido a César. Perceba a diferença aí. Veja aí, Mateus 22, o versículo 17. Eles perguntam, é lícito pagar? Jesus responde no versículo 21, dai a César. Devolvam a moeda que pertence a César. E aí, nesse sentido, o Estado ele usa os nossos recursos para poder zelar por algo que não lhe pertence e que deve ser o bem comum de todo. E nesse sentido, você não pode esquecer que Deus governa o seu povo com justiça. Com justiça. E essa justiça liberta. E Deus não governa como um poder egoísta, que oprime e explora. E aí, nesse sentido, esse é o espelho para César. O povo não pode ser considerado como mercadoria. O povo pertence a Deus e Deus o liberta para a vida. E às vezes a gente tem visto muita pouca sabedoria dos governantes na maneira que falam para a população, da população, nas suas reações intempestivas. E você pode estar pensando que eu estou falando de uma pessoa. Não! Isso está vindo de todos os lados. A imprudência de como líder na forma de se dirigir aos seus liderados. Mas cuidado, que a honra que César reivindicava era outra. Não era de receber o que lhe era devido, era de ser visto como um Deus. E às vezes tem governante, tem líder que quer ser visto como um Deus, que a sua palavra, só a sua palavra vale. Que não houve os sistemas por Deus constituídos, democraticamente constituídos, num país como o nosso. E a gente tem visto isso, a quebra da limitação dos fóruns específicos para discussão de matérias que não dizem respeito. Você pode ter a sua opinião, mas há que cumprir a liturgia do seu cargo. E eu quero dizer que mais do que isso, não são só os governantes que criam deuses, não. Eu e você também o fazemos. Quando a gente endeusa partidos, quando a gente endeusa pessoas, e muitos ficam se batendo, se debatendo, brigando, xingando, e até em mídias sociais, para defender homens que são mortais, que são incompletos, que são imperfeitos. E aí, nesse sentido, acompanha isso tudo um sentido de messianismo quanto aos governos, que é um troço que é ameaçador. Muita gente parece que desliga a sua capacidade de reflexão, a capacidade de entender que nem tudo que é feito por um ser humano precisa ser defendido e aprovado. Que bom que nós temos o contrassenso, melhor do que contrassenso não é a palavra correta, a gente ter outras opiniões, porque a palavra de Deus nos ensina que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas tenha certeza que a soberba do governante é tratado por Deus, e na Bíblia a gente está cheio de exemplos assim. Sabe, irmãos, nosso país passa nesse momento por perigos que afrontam a Deus, ou que podem afrontar a Deus. E esses perigos verdadeiros são o abandono de crianças e de idosos, a desvalorização da vida, a rapinagem sem precedentes, sérios e graves problemas econômicos e de sustentabilidade que se avizinham. Mas não se esqueça, o que é de César é de César. Coloque nessa esfera. Mas Jesus não para aí. Jesus nos convida a dar a Deus o que é de Deus. E aí um comentarista Abbott diz o seguinte: a moeda tem a imagem de César, mas não se esqueça que o homem é a imagem de Deus. O homem pertence a Deus. A Deus o que é de Deus. Olha o que Paulo fala em Romanos no capítulo 14. Ouça bem. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu?
pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Deus não divide sua glória com absolutamente nada. O salmista no Salmo 29 diz: olha, ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. E ele vai dizendo e termina por dizer que o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Leia o Salmo 95 que você vai entender isso também. Paulo, falando aos Romanos no capítulo 11, diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pode conhecer a mente do Senhor? É Deus Todo-Poderoso, e assim eu e você precisamos refletir para não ser achado dando glória a outros deuses. Porque eu insisto, irmãos, há pessoas que estão esperando dos governadores coisa que só Deus pode dar. Hendricks diz que ninguém dá a Deus o que lhe é devido por meio de conspiração. Quem sabe como fariseus herodianos, até para destruir o Filho amado de Deus. Perceba que era exatamente isso que fariseus, herodianos, sacerdotes e escribas estavam fazendo. É preciso traçar a distinção entre o que era de César e o que é devido a Deus. Jesus está rejeitando essa ligação, essa interligação. Lembre-se que o reivindicado de César era que seu reino também era espiritual. E aí o Estado tentando se imiscuir em questões religiosas. O Estado assumindo uma religião. E aí nós vamos lembrar, no passado, no nosso país, aquilo que se chamou de regalismo e do padroado, que é o Estado estabelecendo quem dirige a igreja, mais do que isso, pagando a sua liderança. E há hoje nesse país gente que acha que o Estado ele precisa se declarar cristão e, mais do que isso, se pautar por leis e por posturas, mais do que lei, por posturas que, segundo a interpretação desses, são cristãs, em detrimento de outras pessoas, de outras religiões. Até aí não se escandalize com isso que eu estou fazendo, não. Porque o amor de Jesus não persegue, ele salva. O amor de Jesus, ele não derrota, ele levanta o caído. Porque o amor de Jesus é o amor acolhedor, que ele mesmo disse, e eu já repeti para você, que meretrizes vos precederão nos reinos dos céus. Cuidado com esse tipo de postura que quer privilegiar determinadas expressões religiosas. E o que é pior, que dentro do meio cristão há também os mais cristãos do que os cristãos. Porque dividido como somos em denominações, queremos prevalecer sobre os demais. E aí, meus irmãos, sabe o que é isso? É a tentativa de politização das coisas de Deus. E aí eu quero dizer o que Jesus lhe disse em João no capítulo 18. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daquilo, não é daqui. E aí você precisa entender que aquilo que é de César, não adianta tentar dar a Deus. Não adianta tentar. Deus não se comove com moeda de ouro, mesmo porque ele mesmo afirmou: meu é todo ouro e toda prata, diz o Senhor dos Exércitos. Terceira coisa que você precisa refletir, não só de dar a César, não só de dar a Deus, mas a gente precisa refletir sobre a postura que, como cristão, a gente precisa assumir. Duas coisas para refletir. Preste atenção. Jesus está fazendo a distinção entre duas cidadanias. O que é de César, o que é de Deus. Jesus não elimina uma dessas cidadanias. Ele não elimina a cidadania terrestre e a nossa vida pública e prevalece o dar a Deus. Ele não, repare que o Senhor não faz isso. Ele nos ensina a caminhar com essas duas realidades. Mas uma coisa ele diz: cuidado com as maquinações,
Cuidado com essas nossas capacidades e artimanhas. E aí no versículo 18 do capítulo de 22, você vê aí Jesus revelando que já conhecia as intenções. Ele diz: seus hipócritas, por que estão me testando? E eles ficaram admirados quando ouviram. Eles ficaram numa situação que é o estado de quem se viu descoberto. É como quando você está tentando enganar e as pessoas revelam as suas reais intenções. A gente se sente absolutamente nu no meio de uma multidão. Esse é o estado de quem é surpreendido por algo que é maior do que pode entender. Mas o que Deus, através de Jesus, está dizendo é o seguinte: confia em homem não. Não deposita a sua confiança em homem não. Não aposta a sua vida em homens não. Porque maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor. E aí eu tenho que analisar as motivações. Eu tenho que lidar com as minhas motivações. Jesus diz aos fariseus e herodianos: vocês se perguntam se é para pagar, mas vocês estão usando a moeda. Vocês estão usando a moeda. Você, fariseu, que prega tanta distinção, você está com essa moeda na mão. Ô herodiano, você que não acredita em religião, que só quer saber de política, como é que você está falando de dar a Deus? É uma prova de que eles reconheciam eles mesmos a autoridade e o domínio de César. Devolvam a moeda de César a César. A moeda que você está usando é uma evidência da ordem civil a que você vive. Eu e você precisamos de dinheiro, estamos usando ele para subsistir. Alguns com muito, outros com demais, outros com algum e gente com quase nada ou nada. Mas saiba você que eu preciso entender que esses universos, eles não podem se misturar. Não podem se misturar. E aí, nesse sentido, eu preciso me lembrar que eu não posso pagar o mal com o mal, analisando as minhas motivações. Eu preciso me lembrar que os fins não justificam os meios. Eu preciso me lembrar que, como cristão, o que eu preciso é dar testemunho de uma fé que é viva, que transformou a minha vida, a minha maneira de ser, que a minha ética não depende do meio social em que eu estou, que a minha maneira de comportar-me não depende do ambiente social, que minha consciência ela é cativa do Senhor. Lembre-se que as suas motivações, elas identificam e indicam as suas atitudes. E aí o governo que precisa ser respeitado e obedecido, ela precisa acontecer enquanto não colidir com a vontade de Deus. E nesse ponto, eu não posso esquecer, eu quero repetir, que a questão de consciência, de religião, de princípios, você cristão é responsável diante de Deus. A sua obediência precisa ir até onde vai a sua honra. Se algo vai contra a vontade de Deus, é preciso resistir e não violar a sua consciência. Olha o que nós vemos escrito no livro de Jó: a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Jó testado por seus amigos, por sua mulher. Jó, eu não estou errado, não, você está em pecado, rapaz. Não, minha consciência não me reprova, porque ela foi analisada diante de Deus. Olha, a gente está sendo confrontado o tempo inteiro. Jesus assim foi. Ele foi confrontado pelo poder político desde o nascimento. Foi muito interessante, o falecido Robson Cavalcante escreveu sobre isso. No nascimento, Jesus foi confrontado. João Batista perdeu a cabeça nas mãos do poder político. O poder político faz parte da tentação de Jesus. Jesus foi duro com a elite religiosa, nacionalista dos fariseus. E aí Jesus fez questão de manter-se fiel à sua missão, de nos propor salvação e ter a certeza de que nada nos servisse como modelo, como muleta e como apoio. E aí, nesse sentido, nós precisamos lembrar que a nossa cidadania terrestre e a nossa cidadania do reino de Deus, da eternidade, de olhar para Deus, em ambas nós somos responsáveis diante de Deus pelas suas atribuições nas suas esferas. E eu quero concluir dizendo para você
que em ambas as cidadanias tenha cuidado com o pecado de fazer uma intromissão uma na outra, mas tenha cuidado com o outro pecado, que é o pecado da omissão. E aí eu termino dizendo para você o que Harvey Cox escreveu no livro já antigo, Que a Serpente Não Decida por Nós, é o título do livro, em que ele diz para você o seguinte: a gente precisa participar do sofrimento, do sacrifício, da dor e do conflito que marcam a sociedade. É tempo de estar presente. Ele diz para a gente, precisamos ter mais discrição verbal, estar disposto a ouvir o outro. A gente se habituou e está se habituando a falar ex cátedra de tudo. A gente tem toda a razão para todos os assuntos da face da terra. Usa até a Bíblia para isso. Mas é tempo de ouvir. E ele termina por dizer, precisamos influir no meio social em que a gente está inserido. É tempo de ser sal e luz. Que Deus te abençoe.
Que Deus lhe dê uma semana muito abençoada e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.